Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, chegamos a mais um dia de videoaula e hoje eu trouxe para vocês a parte que faltou das razões especiais que nós estudamos. Hoje eu vou mostrar com mais detalhes como nós usamos a escala, que foi o que faltou lá no primeiro vídeo, que eu falei que vinha aqui a fazer uma aula só com ela para vocês. Bom, gente, o que seria escala? Escala é a razão, certo, entre a medida do desenho e a medida correspondente à realidade. Como seria isso? Tem um exemplo no livro de vocês que mostra o seguinte: a distância entre Natal e Mossoró é de aproximadamente 345 quilômetros. E a distância entre essas duas cidades no mapa é de 5 centímetros. Então, nós vamos calcular a escala dessa distância. Nós vamos usar a distância entre as duas cidades no mapa e a distância real aproximada entre as duas cidades, a distância real em quilômetros, certo? Então, vou mostrar para vocês agora como nós calculamos a escala. Olha só. Então, escala é igual à distância entre as cidades no mapa. A distância entre as cidades no mapa, como eu falei para vocês, é de 5 centímetros. Distância real aproximada. E o mesmo exemplo do livro de vocês diz que a distância real aproximada entre as cidades é de 245 quilômetros. Falei para vocês por cima lá na outra aula, nós precisamos estar com a mesma unidade de medida para efetuar aqui as operações. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar 245 quilômetros em centímetros, certo? Como eu transformo de quilômetro para centímetro? Nós precisamos lembrar que 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Então, ficaria mais ou menos assim, olha só. 5 sobre... Bom, como eu quero 245 quilômetros, então eu vou fazer 245 vezes 100 mil. Certo? Então, relembrando, se 1 quilômetro é 100 mil centímetros, para saber 245 quilômetros, a gente multiplica 245 por 100 mil, tá? Vamos agora efetuar essas operações. Então, efetuando essa multiplicação, eu vou ficar com isso aqui, olha só. 245 vezes 100 mil, eu vou ter o resultado de 24 milhões e 500 mil centímetros. Agora que estamos com tudo na mesma unidade de medida, o que é que nós podemos fazer? Se eu dividir 5 por 24 milhões e 500 mil, a gente vai encontrar um número muito pequeno. A gente não vai efetuar essa divisão, nós vamos simplificar. Eu vou encontrar um número por quem eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador, tá? Bom, eu já descobri que 5 eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador. Então, vamos fazer essa simplificação. Para quem não lembra, simplificar é reduzir uma fração. Deixar ela com um número menor para que seja possível efetuar as operações, certo? Então, a gente escolhe, nós procuramos um número por quem nós podemos dividir tanto o numerador, que é o da parte de cima, quanto o denominador, que é o da parte de baixo. Fazendo essa divisão, essa simplificação, nós estamos reduzindo a nossa fração e deixando ela de uma forma melhor, mais fácil para trabalhar, certo? Então, olha só, vamos lá, igual. Se eu simplificar, ó, aqui, se eu dividir por 5 e por 5, certo? 5 dividido por 5 dá 1, Então, aqui vai ficar 1 sobre
Vou dividir 24.500.000 por 5. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 4.900.000. E aqui nós finalizamos nossa conta. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada 1 centímetro do mapa, eu tenho aproximadamente 4.900.000 centímetros na distância real. Se eu fosse transformar isso aqui em quilômetros de volta, né? Se eu fosse dividir por 100.000, isso ia querer dizer o quê? Que para cada 1 centímetro do mapa, certo? A gente tem aproximadamente 490 quilômetros entre as cidades. Então, é como se a cada 1 centímetro do mapa, 490 quilômetros a gente tem de distância, certo? Se eu tenho 5 centímetros no mapa, então a gente multiplicaria isso por 5. Eu sei que de início é um pouquinho confuso ainda, por isso eu trouxe um novo exemplo para vocês, para ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais claro. Aguardem só um instante que eu já vou trocar tudo aqui e mostrar um exemplo novo. Mas só recapitulando o que a gente fez, olha só. Eu falei que a escala é a distância entre as cidades no mapa sobre a distância real aproximada. Então, a gente tem um exemplo onde a distância no mapa é de 5 centímetros e a distância real aproximada é de 245 quilômetros. Como para efetuar as operações é melhor deixar tudo na mesma unidade de medida, nós transformamos os quilômetros em centímetros. Como? Sabendo que 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. Então, multipliquei 245 quilômetros por 100.000. E encontrei esse resultado aqui, certo? 5 eu venho só repetindo. Para finalizar, eu achei um número para simplificar essa fração, né? Para dividir o numerador e o denominador. Dividindo os dois por 5, eu encontrei esse resultado, que me indica que para cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 4.900.000 centímetros na distância real entre as cidades. Agora eu vou para o outro exemplo, tá, gente? Só um minuto. Bom, turma, eu trouxe aqui um novo exemplo para vocês, onde também nós usamos o conhecimento sobre escalas. Ele diz assim: para a planta baixa de uma casa, foi utilizada uma escala de 1 para 120. O que isso quer dizer? Eu acredito que muitos de vocês já viram a planta de uma casa. É como se fosse a imagem no papel com todos os detalhes. Como vai ficar dividida a casa, né? A quantidade de cômodos que ela vai ter. Tá tudo mostrado naquela planta, né? Chama de planta aquela imagem. Então, tem dizendo aqui que foi utilizada na planta uma escala de 1 para 120. O que isso quer dizer? Para cada 1 centímetro da planta, tem 120 centímetros na estrutura real da casa. Então, se tiver 1 centímetro na planta, tem 120 na estrutura real. Se tiver 2 centímetros na planta, tem o dobro na estrutura real, né? Tem 240 centímetros. É assim que a gente interpreta mais ou menos essa parte de escala. Então, a pergunta diz assim: nessa planta baixa, 8 centímetros corresponde a quantos metros da casa? Bom, a gente sabe, de acordo com as informações, que para cada 1 centímetro da planta, nós temos 120 centímetros da casa. Então, para 8 centímetros na planta, eu vou multiplicar 8 por 120 para saber quantos centímetros a gente vai ter na casa. Deu para entender? Para cada 1 centímetro na planta, eu tenho 120 na casa. Então, para cada 8 centímetros da planta, eu vou fazer 8 vezes 120 para ver quantos centímetros eu tenho da casa. Então, multiplicando 8 vezes 120, nós vamos ter 960 centímetros.
Então, nós descobrimos que para cada 8 centímetros na planta, nós temos 960 centímetros na estrutura, na casa. Só que aqui, olha só, não quer saber em centímetros, quer saber em metros. A cada 8 centímetros da planta, quantos metros nós temos da casa? Então, agora é só transformar 860 centímetros em metros. Nós sabemos que 100 centímetros é 1 metro, né? Se 100 centímetros é 1 metro, 900 centímetros são 9 metros. Não é isso? Não é lógica? 1 metro é 100 centímetros. Então, 900 centímetros é 9 metros, né? Então, eu tenho aqui 9 metros e 60 centímetros. Então, nós descobrimos que para cada 8 centímetros da planta, nós temos 9 metros e 60 centímetros da casa. Bom, é isso, turma. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que de início parece um pouco confuso. Tem algumas questões aqui para vocês praticarem, para que percebam se realmente conseguiram compreender. Se surgirem dúvidas, pode ir no WhatsApp, pode perguntar. Assim que possível, eu respondo todo mundo. Eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. E na videoconferência a gente deixa tudo isso ainda mais claro, porque nós vamos praticar juntos. Mas não deixem de fazer a atividade, tá bom? Um grande beijo para vocês. Por hoje é só. E até a próxima aula.